Olá, queridos e queridas alunas daqui da Faculdade Legale. Como você pode observar, estou aqui totalmente num ambiente decorado para Natal. Afinal de contas, é dezembro, né? E nós precisamos comemorar ainda mais nesse ano. Ano difícil, né? Muito doloroso, mas graças a Deus estamos vivos, estamos muito bem e isso é motivo então de alegria. Hoje eu quero falar para vocês uma coisa muito bacana, que é uma dica especial sobre ortopedia, isso mesmo. Vamos falar sobre perícias médicas em ortopedia, tá? Mas antes de abordarmos esse importante assunto, quero lembrar vocês que se você não segue lá o meu canal do YouTube, com mais de 520 mil seguidores, é o maior canal do YouTube sobre perícia médica. Entra lá, Dr. Marcelo Lima, muito interessante para você sugerir para os seus clientes, né, que tem dúvidas sobre o que é perícia e tal, eles entram lá e avaliam, então, esses vídeos que têm informações muito bacanas. E se você não é meu seguidor do Instagram, tá aí, ó, @doutor_Marcelo_Lima. Entra lá que eu também tenho dicas muito especiais para você. E se no final desse vídeo você ficar com alguma dúvida, manda um e-mail para mim, assessoria@doutormarcelolima.com.br. Mas vamos lá, vamos falar sobre perícias ortopédicas. E cá pra gente, cara, esse é o setor mais doído da perícia, né? Qual é a quantidade que você tem de pessoas que tem problema na coluna, problema no ombro e problema no joelho, que você jura que vai receber o benefício, chega na hora e não recebe? Pois é, hoje eu vou estar trazendo algumas dicas para você poder orientar o seu cliente, né? Para você poder saber o que realmente gera benefício, o que não gera. Vou estar dando essas dicas para você de uma maneira especial. Olha, presente de Natal para você, hein? Mas vamos lá. Primeiro a gente precisa diferenciar doença de incapacidade laboral. Eu falo isso todo vídeo, mas é impressionante, olha. Eu até entendo que isso aconteça, por exemplo, para o seu cliente, que ele não tem uma formação como você tem. Ele confunde. Ele acha porque tem uma doença, ele tem direito a um benefício. Mas a gente já sabe que o INSS ele não assegura doença. Ele assegura incapacidade laboral. Ou seja, para você receber um benefício, você tem que o quê? Ter uma incapacidade laboral. E não fica pensando que é só a questão de previdenciário, não. Na trabalhista também. Não é porque a pessoa sofreu um acidente ou tem algum problema que está garantido que ele vai receber algum tipo de indenização. Ora, para ele receber algum tipo de indenização, claro, afastando aí as questões de estética, né? Ele tem que ter incapacidade laboral. Eu costumo dizer o seguinte, imagina que um trabalhador, ele caiu do andaime, aí fraturou todos os ossos do corpo, ficou 6 meses em coma, acordou, mas não restou nenhum tipo de problema dele. Pergunto para você, vai receber algum tipo de indenização pelo fato de ter incapacidade laboral? É óbvio que não, porque não restou incapacidade laboral. Ele pode ganhar danos morais, pode ganhar outros tipos, né, de danos aí que você pode estipular, porque talvez ele não estivesse num ambiente seguro. Mas por incapacidade laboral, não. Então, você saber o que é incapacidade laboral, né, e o que é doença, diferenciar uma coisa da outra, é muito importante. Então, a incapacidade laboral, que é o que dá, que enseja o direito a um benefício previdenciário, uma aposentadoria por invalidez, né, ou então uma indenização aí trabalhista, é quando uma pessoa previamente estava trabalhando e habilitada normalmente em sua plena capacidade laboral, sofre algum tipo de doença ou tem algum acidente e, por consequência disso, ele tem reduzida a sua capacidade laboral, seja aí, vamos dizer assim, de uma maneira temporária ou seja definitivo, tá certo? Então, quando há essa redução da capacidade laboral, então a gente tem aí como batalhar então por uma indenização ou por um benefício previdenciário. Beleza? Ficou claro para você? Mas óbvio ficou, né? Você é advogado Águia e me segue aqui, você está sendo preparado para fazer toda a diferença aí na sua região, na sua cidade. Mas vamos lá.
Vencido isso, nós temos que discutir o seguinte: existem alguns tipos, né, de alterações ortopédicas, né, que envolvem uma perícia. O primeiro tipo é a amputação. Então, a pessoa pode sofrer uma amputação por um acidente laboral, né, o que vai gerar para a pessoa uma indenização trabalhista, ou vai um B91, que vai dar uma série também de garantias para o trabalhador, né? Mas nós também temos amputações acidentais, mas não ocupacionais, né? A pessoa estava usando a maquita em casa para trabalhar lá na marcenaria que ele tem em casa, aí se corta, amputa um dedo, por exemplo, tá? É um acidente não ocupacional, mas que traz sequelas. Mas nós também temos, o que é muito mais raro, amputações causadas, por exemplo, por um tumor, né? Então a pessoa tem um tumor ósseo na perna e não tem jeito, o tratamento é amputação. Então, apesar de não ser um acidente, né, é uma amputação. Então fica atento a isso. Bom, e aí, em cima desse tipo de amputação, se foi causado por um acidente, e presta atenção, por um acidente, não por uma doença, você pode, claro, requerer então o auxílio acidente, sem sombra de dúvida. Houve redução da capacidade laboral, restou uma sequela, né? Porque a gente, cá para nós, ó, a gente não é igual lagartixa, que perde então um pedaço e cresce de novo. Então a pessoa perdeu um dedo, perdeu uma mão, acabou. Não tem o que fazer. Pode colocar uma prótese? Pode, mas não é mais a mesma coisa. Sem sombra de dúvida, vai ficar aí uma incapacidade laboral. Bom, e aí você vai batalhar então o auxílio acidente. É óbvio que o INSS vai tentar reabilitar, e é digno que uma pessoa seja reabilitada, né? Porque o trabalho traz dignidade para a pessoa, né? Tem gente que perdeu o dedinho e já quer se aposentar. Não é assim, né? É claro que se restou uma sequela, né, uma amputação séria, que a pessoa realmente não consegue mais desempenhar a sua função, então nós temos que reabilitá-la, e não conseguiu reabilitar, a aposentadoria, tá certo? O outro tipo de alterações ortopédicas, né, que a gente chama de osteomusculares, são as fraturas. Então, você vai ter fratura também, se for de origem de um acidente, você pode receber, então, um auxílio acidente nos casos em que a fratura ou não consolidou, ficou uma sequela. Então, por exemplo, a pessoa, ela fraturou o fêmur, ela acidentou-se de moto, então o fêmur dela, assim, virou farelo, e colocou gaiola, e colocou platina, mas não teve jeito, teve um encurtamento importante, ou então ficou uma osteomielite que não sara mais, ficou uma sequela definitiva. Nesse ponto, se houver redução da capacidade laboral, está aí garantido, então, o auxílio acidente, tá? E da mesma maneira da amputação, se restou uma sequela e você pode reabilitar a pessoa, ela é reabilitada. Agora, se ficou uma sequela que não tem como reabilitar, tem então aí o direito à aposentadoria, tá? Por incapacidade laboral definitiva, certo? Outro ponto importante são as dores. E esse aí eu quero conversar com você. Esse é o mais chato. Porque a amputação, ninguém vai dizer, né? Não vai ter nenhum laudo dizendo que o cara tem uma mão direita porque ele perdeu, né? Uma fratura também é indiscutível, porque tem tomografia, tem raio-x, tem ressonância, tudo evidencia a lesão. Então, é indiscutível. Fraturas e amputações, a gente não discute, porque é claro. E dor? Qual é o problema da dor? Vamos discutir dor? A questão da dor é que não existe uma forma de medir a dor. A dor é um sintoma totalmente subjetivo. Enquanto que no raio-x você vê a lesão, não dá para você simular uma fratura, né? O raio-x está mostrando que tem, a tomografia está mostrando que tem, né? Ou mesmo a amputação, não tem como. Mas a dor, como ela não tem um dorsímetro, né? Já vi que tem alguns estudos que estão querendo desenvolver isso. Isso vai ser fantástico para todos nós. Por quê? Porque para a pessoa que realmente tem dor, ela vai conseguir comprovar a sua dor. E para a pessoa que é armadora,
Porque você sabe, o que não falta é gente armando. E olha, você como advogado, não caia na esparrela de um simulador, porque você acaba queimando seu filme. Você vai abrir um processo, vai se desgastar. Normalmente você entra, né, com um contrato de risco e aí você pega um cidadão armando, né, usando aí a sua caneta, né, a sua inscrição da OAB para tentar ganhar dinheiro em cima ou de uma empresa ou em cima do INSS. Então, né, fica atento a isso aí. Mas o que acontece? Então, assim, se você tiver esse mecanismo que mede a dor, o simulador está lascado. Olhou lá, grau zero de dor para a rua, acabou. Então, a perícia médica, ela é muito tranquila quando ela não cai no campo da subjetividade. Infelizmente, dor é subjetivo. O que o perito faz? O perito vai fazer manobras, né? Manobras semiológicas, manobras do exame clínico, para ver se aquela dor que o periciando reclama ter é compatível, então, com a semiologia, com o estudo. Então, às vezes ele vai fazer uma determinada manobra que ele sabe pela medicina que não gera dor, aí a pessoa começa, ai, 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 ele já sabe que está simulando, acabou. Por isso, queridos, ó, eu sempre falo para vocês, fale para o seu cliente assim, ó, nunca minta para o perito. E mentir não é simplesmente dizer algo que ele não está sentindo. Às vezes ele até tem dor, mas ele quer exagerar a dor. Não exagere, não minta nunca numa perícia, porque se o perito detectar, e é fácil detectar, o que acontece? Ele vai simplesmente dizer que o seu cliente não tem nada. E muitas vezes ele até tem a dor, mas exagerou. Para quê? Para ver se, né, impressionava o perito. Não adianta, não faça isso não, é furada. Tá? Então vamos lá, dores. Bom, se essas dores foram ocasionadas pelo trabalho, nós poderemos até caracterizar uma doença ocupacional, gerar então uma indenização trabalhista, tá certo? E também gerar um B91 e um auxílio acidente. Por que não? Restou sequela? Auxílio acidente. Né? Você está vendo, eu estou batendo sempre na mesma tecla. Não muda, gente. Não é difícil. Você só precisa estabelecer isso na sua cabeça, tá? Águia, você é águia. A outra questão é se restou sequela, é uma lesão, é uma doença crônico-degenerativa da coluna, já era, a coluna não tem mais jeito, né? As dores são apenas mitigadas por medicamento. Então, nós temos aí que tentar reabilitar. Se for passivo de reabilitação, beleza, se não, aposentadoria, tá certo? E nas doenças de cunho ocupacional, o que você deve fazer sempre? Abrir CAT, tá, gente? Ó, a abertura de CAT é essencial. Ainda vou trazer um vídeo aqui para vocês só sobre CAT, porque é essencial ter. Bom é quando a empresa abre, mas é mais difícil. Quando a empresa não abre, você tem outras vias. O sindicato pode abrir, né? O hospital pode abrir. Então tem uma série, autoridades públicas podem abrir, mas CAT é essencial para você comprovar, então, aí a presença de uma doença ocupacional, beleza? Mas vamos seguindo lá. Como então produzir a sua inicial que envolva doença ortopédica? Então você vai produzir uma inicial com que característica? Primeiro, antes de você pegar, e quando eu falo antes, é antes mesmo. Na hora que chegou o cliente para você que está te contando a história, entenda, de uma maneira geral, isso infelizmente no Brasil é assim, né? É tudo contrato de risco, difícil aquela pessoa que paga, né? Uma parte, pelo menos, até tem, né? Mas principalmente na área previdenciária, o cidadão está sem dinheiro nenhum, na área trabalhista às vezes ainda tem alguma coisa, né? Mas como você assume o risco, entenda, o risco é seu, não é do seu cliente. Então você faz um casamento com ele, tá? Assume que o que ele está falando é a pura verdade. E aí você chega lá na hora, recebe um indeferimento, recebe um laudo pericial desfavorável para você, você perdeu. Perdeu. E além de perder, ele vai dizer que perdeu porque você não é competente, você queima o seu filme no juízo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês,
Eu, quando trabalhava na área trabalhista, que eu era perito do juízo, né, perito oficial do juízo, quando eu despachava com o juiz, ele chegava e falava assim, doutor Marcelo, é aquele advogado, aquele advogado. A gente já sabia que era o cara que apelava, que não queria saber, que inventava. Então o cara queima o filme. Então assim, se você começa pegando uma ação que não tem nexo com nada, que não existe capacidade nenhuma, e você vai dizendo que tem nexo, que é totalmente incapaz, e pede aposentadoria e tudo mais, você acaba queimando o seu filme, e isso não é atitude de advogado águia. Lembre-se, olha, o teu nome importa muito. Então você precisa fazer uma boa avaliação da viabilidade de uma ação que envolva, então, perícia médica. Eu costumo prestar o serviço, né, para advogados do Brasil inteiro. Como é que eles fazem? Eles têm dificuldade, porque, gente, você não é médico, você é advogado, tem dificuldade. E sabe qual é a grande pegadinha? Tem muitas doenças que você fala, não, isso aqui eu tenho certeza absoluta. Esse é o mais perigoso. Tá? Esse é o mais perigoso. Porque muitas vezes não tem nexo. E muitas vezes até tem nexo, mas você, por exemplo, no âmbito trabalhista, porque você não sabe pedir direito, o seu quanto indenizatório fica pequeno, podendo ser muito maior. Por quê? Porque não houve uma avaliação preliminar da viabilidade de uma ação. Então, o que eles fazem? Eles mandam para mim, então, uma pequena história do que aconteceu com o cliente e toda a documentação médica. Eu avalio, vejo se é viável. Se não é viável, eu digo, olha, não é viável por causa disso, disso, daquilo. Se é viável, eu digo, olha, é viável, e só que é o seguinte, fortalece esse ponto, bate nesse ponto, olha, informe isso, olha, preciso de um laudo melhor, esse laudo não está bom, os exames estão antigos. Então, você acaba recebendo uma assessoria para que você consiga fazer uma inicial bacana e pegue, pelo menos, processos que tem chance de sucesso, né? Porque, gente, pegar processo, arriscar, não é coisa de advogado águia, é coisa de advogado tubarão. Você que assistiu meu primeiro vídeo, assiste lá. Eu falo sobre a diferença do advogado águia e tubarão. O tubarão pega qualquer coisa. Apareceu na frente dele, está pegando. Não quer saber se tem chance ou não. Isso é muito perigoso. Bom, uma vez que você avaliou a viabilidade da ação, o que você precisa fazer? Gente, inicial tem que ser enxuta e objetiva. Tem inicial que tem 40 páginas. Cara, isso cansa. E lembre-se de uma coisa. É verdade que você precisa convencer o juízo. Mas entenda, se é um processo que envolve perícia médica, você precisa convencer o perito do juízo também. Então você precisa fazer uma inicial que seja compreensível para o perito. Então, eu quando atuava como perito do juízo, eu via aquela inicial de 50 páginas, gente, olha, é terrível. O cara conta, enrola, enrola. Você não ganha uma ação porque a sua inicial é gigante. O que você precisa falar? Conte os fatos. Seja sucinto, objetivo, né? Como sempre diz a minha mãe, quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo, né? E você não vai fazer isso, por favor. Então, depois de uma inicial enxuta e objetiva, você vai elaborar quesitos específicos. Eu sempre falo aqui, para de pedir em grupo de WhatsApp, vocês têm aí quesitos para problema na coluna, quesitos para depressão. Querido, cada caso é um caso. O ser humano é tão específico, como é que você quer colocar tudo num grupão, uma coisa única, o mesmo questionamento? Ora, a gente vê muito disso no juízo. O juízo normalmente, principalmente a área previdenciária, o perito já sabe de qual os quesitos do juízo, que são sempre os mesmos, né? Mas você não, querido, você tem interesse na causa, né? Doutor Marcelo, como é que eu faço quesito e tal? Tenho dificuldade, eu não sou médico. Eu também presto esse tipo de serviço. A pessoa manda para mim a inicial completa, com todos os documentos anexados, e aí eu vou olhar a inicial e vou elaborar um quesito específico. E quesito específico é igual ao mapa do tesouro. Você vai guiando o perito a responder de maneira objetiva,
né, seguindo passo a passo até ele concluir por aquilo que você está buscando. Então, se você tem uma causa boa, foi bem avaliada, com chance de sucesso, juntou as provas necessárias, né, o perito vai pegar aquele quesito que ele vai usar aquele quesito como se fosse um manequim para fazer o laudo dele. Vai fazer o laudo em cima e baseado naquele quesito, e a chance que você vai ter, então, de ter um laudo favorável vai ser muito grande. Tá certo? Muito bem. E quais os documentos que você deve juntar, então, nesse processo? Então, assim, primeiro, junta o CAT, a CAT, né, caso seja pertinente. Então, há realmente chance de ser uma doença ocupacional? Junta a CAT. Senão não força a natureza não, querido. Não força. Qual é o papel do advogado? O papel do advogado é garantir que o seu cliente tenha os seus direitos reconhecidos na justiça. Não é inventar direitos para ele. Para com isso. Isso não é idôneo. Então, tem direito, você acredita que tem direito? Então batalhe. Não tem. Você fala, olha, querido, não tem, essa doença aí não tem nexo, esquece isso aí. Vamos batalhar para você receber alguma coisa, mas não isso aí. Certo? Vai juntar os atestados e laudos médicos bem detalhados, né? Então, o laudo ele tem que ser muito bem explicativo. E outra, atual, não adianta botar um laudo de 2018, estamos entrando em 2021, você me entrega o último laudo que você tem em 2018, não faz isso não faz sentido, tá? Vai levar exames de imagem, claro, porque é uma doença ortopédica, sempre vai ter exame de imagem, né? Então, não adianta. Às vezes, assim, até a fibromialgia é uma doença que você não vai encontrar achados em exame de imagem. Mas a fibromialgia é uma doença que ela é afastada, você afasta, afastada não, ela é confirmada quando você afasta todas as outras doenças. Então, para você afastar todas as outras doenças, uma pessoa que tem fibromialgia certamente tem ressonância, tem raio-x, tem ultrassom, tem tudo que você possa imaginar. Tá? Então não adianta você só colocar o laudo de fibromialgia e não tem nenhum exame de imagem. Tem que colocar. Ah, mas doutor, estão todos normais. E daí? Por ser normal é que confirma a fibromialgia. Beleza? Bom, e claro, as receitas médicas. Ah, doutor Marcelo, eu fiz uma inicial que é a receita médica última que ele tem em 2017. Não pega esse caso. Não adianta. Ah, ele diz que toma dipirona, né? Quando tem uma dorzinha aqui e tal, esquece, esse cara não tem nada, não tem nada. Quem tem dor, busca um médico, tem sempre receitas atuais, tá? Esse negócio de receita de 1 ano atrás, 2 anos atrás, sai fora que esse cara não tem nada, tá querendo ganhar às custas do seu esforço. Beleza, gente? Então, isso era o que eu tinha para apresentar. Lembrando para vocês, se tiverem dúvidas, né? Você entra aí, ó, no assessoria@drmarcelolima.com.br, faz a sua pergunta, você sabe que eu respondo, te dou uma força aí, tá bom, queridos? Ó, e lembre-se, o objetivo aqui do Legale, né, o objetivo meu em especial, é que você seja um advogado águia, alguém que faz toda a diferença na sua região, para você ficar conhecido, ter boa fama, trabalhar menos e ganhar mais. Tá bom? Um grande abraço, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E ano que vem a gente se vê. Fique com Deus.